Não dá para ouvir números desses e aceitar. A gente precisa encontrar formas de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Proteger do tráfico, que a gente sabe que alicia esses meninos. Proteger da violência sexual, que acontece muitas vezes dentro de casa. E esse vai ser o nosso assunto de agora, aqui no Fale Espírito Santo. Eu conto com a sua participação no nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio eu já recebo a psicóloga Luciana Infantini. Obrigada, Lu, pela sua presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. E a gente também recebe aqui o Júnior, que há quase 2 meses perdeu a irmã, a menina Paloma, um caso muito triste, gente, que teve uma grande repercussão aqui no nosso estado. Sua irmã tinha 6 anos. Dói na gente pensar em tudo o que aconteceu, a gente imagina, né, o sofrimento da família. Como é que tem sido a vida de vocês desses 2 meses para cá, Júnior? Boa tarde, obrigado pelo convite. Não está sendo fácil, não. A nossa ficha começa a cair, então a gente tem que só se apegar em Deus mesmo, porque está sendo muito difícil. A Paloma, ela vinha dando sinais de que possivelmente ela sofria alguma violência dentro de casa. Vocês já tinham percebido alguma marca nela, algum relato, algum desenho, alguma coisa? Não, a Paloma era uma menina muito feliz, brincava, ela era muito elogiada na escola, a gente nunca viu marca nem nada. Então, por isso que a gente achou incrível, tanto que no dia do crime demorou minha ficha cair para saber que era o meu padrasto que tinha feito isso. Geralmente, quando a gente traz números assim, Lu, 554 crianças e adolescentes que foram assassinadas aqui no nosso estado nos últimos 3 anos. O que está como pano de fundo de tudo isso? Bom, Roberta, eu acho uma questão estrutural mesmo, né? Você até quando me convidou para dar essa entrevista, você me falou, né? Onde estamos errando, né? E é um problema estrutural a violência, né? Ela está na nossa sociedade e tem muito a ver com a falta de afirmação de valores humanos, de valores da vida. A gente vê em qualquer canto, né? Tanto a banalização da violência quanto uma supervalorização de bens materiais como sendo aquilo que leva as pessoas à felicidade. Então, a vida humana tem valido muito pouco. Eu acho que esse é o problema estrutural da nossa sociedade, né? E a violência não vai acabar enquanto a falta de respeito, de amor ao próximo, de dignidade, né? de caridade também. Enquanto isso não mudar, não vai adiantar só combater a violência com punição, né? A polícia, ela tem que vir, vamos dizer assim, como o final do recurso, como último recurso. Mas essa, né, valorização da vida que eu acho que está faltando na nossa sociedade, em todas as instâncias. Assim, só concluindo, Roberto, o raciocínio, do ponto de vista psicológico, o ser humano não nasce pronto. Ele é formado a partir, né, das instâncias que o cercam. E aí, quais são os espaços que eu vejo assim, que precisam mudar de maneira urgente? O espaço familiar, né, que é um que a criança convive muito. O espaço educativo, que a criança vai para a escola desde pequeno, e a escola muitas vezes está preocupada com uma questão de conteúdos e não com a formação humana. E o terceiro que me preocupa muito são os meios de comunicação mesmo, né? Que se por um lado a gente vê uma certa preocupação com os meios de comunicações mais tradicionais, como a televisão, né? De não expor jovens, crianças, como você estava me explicando, nas redes sociais isso é banalizado e não tem nenhuma fiscalização, não tem nenhum controle. Então, assim, enquanto isso não mudar, o juízo moral que vai sendo formado nas crianças e nos adolescentes vai formar adultos também disfuncionais para a sociedade. Então, não vamos parar por aí, né? E a gente se pergunta do impacto que isso traz, vamos pensar aqui no caso da Paloma, para essa geração. O impacto dessa notícia para os coleguinhas de escola, para os amiguinhos da rua, porque é uma geração, 6 anos, pensa, que ela ainda não conhece essa palavra, né? A violência, a morte, ou pelo menos não deveria conhecer. Como é que foi essa repercussão entre as crianças da rua, da escola? Como é que foi isso, Júnior? Sim, foi muito triste, né? Foi assustador, tanto que eu conversei com a mãe de uma das menininhas, né? Que era da sala da Paloma esses dias. Ela fala, né, que mamãe, essa menina é da minha sala, passando na televisão, né, e ela escutando isso, ela falando, né, mas o pai dela matou ela, então pensa,
Pensa o psicológico das criancinhas vendo essa notícia. Também na minha igreja veio umas crianças me perguntar o que aconteceu com sua irmãzinha. Então, até eu explicar para uma criança é difícil, é muito complicado. Daqui a pouquinho você vai contar para a gente desse impacto nessa geração. Antes, eu só quero incluir aqui no nosso bate-papo o Rusley, gente. Vocês já conhecem, né? Ele é especialista em segurança pública e ele vai explicar melhor para a gente aonde que nós estamos falhando enquanto Estado, enquanto sociedade. Rusley, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos do Fala Espírito Santo. Pois é um tema muito delicado, né, Roberta? A gente tem visto, né, e os estudos têm demonstrado que a falha, ela é sistêmica, ou seja, ela não é só do Estado, ela é da família, ela é da estrutura social, ela é do conjunto social que nós estamos inseridos, né? Nós temos percebido que o aumento da violência, ela não é simplesmente decorrente da ausência, por exemplo, de policiamento, ou ausência de atividade de fiscalização e investigação, mas é também relacionado a, por exemplo, a famílias desestruturadas, a não oportunidade de forma mais ampla e comum para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e também, em principal, né, nós temos a própria relação de educação. E essa educação no sentido de oferecer ali para todos os nossas crianças, todos os nossos adolescentes, uma educação regular. Então, nós temos visto também a evasão escolar, a falta de estrutura e, obviamente, a ausência de políticas públicas estaduais, municipais e federais capazes de fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes entendam que, por exemplo, o caminho do crime não seja o melhor e aí acabam sendo vitimadas por conta de integrarem organizações criminosas ou de partirem para ações criminosas que muitas das vezes a gente sabe a destinação. Claro que somente isso não explica esse aumento da violência contra criança e contra adolescente, mas é preciso que a gente avalie de uma forma sistêmica, de uma forma ampla, porque muitas das vezes o aumento dessa violência também é culpa da própria sociedade, que não atribui ali valor a essas crianças, a esses adolescentes, uma proteção, porque o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECRIAD, ele é muito claro como um princípio, assim como a Constituição, de proteção integral. Então, eu e você, Roberta, e todos nós que estamos aqui participando do Fala Espírito Santo, todos nós somos corresponsáveis pela formação, pela proteção integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, é muito fácil nós culparmos um determinado grupo, o Estado, que seja, por conta dessas situações. Então, é uma gama de erros que nós estamos cometendo, e não apenas agora, Roberta. Os estudos demonstram que estes erros, eles acontecem praticamente desde quando nós temos a proclamação da República, que é quando mais ou menos acontece ali as organizações, mas principalmente pós a Constituição em 1988, nós temos falhado na proteção sistêmica das nossas crianças e dos nossos adolescentes, o que, inevitavelmente, acaba gerando também uma maior violência. Agora, Rusley, a gente percebe o seguinte, que até determinada idade, ali na primeira infância, essa violência a criança geralmente sofre dentro de casa, por exemplo, que foi o que aconteceu com a Paloma. E já na adolescência, essa violência acontece na rua. Ou seja, isso se dá de forma diferente, conforme a idade, a violência, ela aparece em momentos diferentes, né, de formas diferentes conforme a idade? Sem dúvida, Roberta. Infelizmente, alguns dos nossos dados demonstram que as crianças, né, e aí criança que nós estamos indo até os 12 anos de idade, elas são violadas na própria residência, seja por questões de família, seja também por crimes sexuais, ou seja pela violência decorrente da própria situação familiar, seja ali pelas agressões, seja ali também violência psicológica que essas crianças sofrem. Então, sim, nós temos os dados demonstrando
demonstram isso, que as nossas crianças, elas sofrem mais dentro dos espaços em que elas estão de segurança, que são os espaços escolares e os espaços da família. Posteriormente, aos 12 anos, nós temos visto um aumento dessa violência, e aí, como você bem colocou, Roberta, do lado de fora da casa, do lado de fora da rede de proteção integral, que é a família e que é a escola. E é em decorrência dos espaços sociais que essa criança está inserida e também das perspectivas de formação dessa própria criança, da cultura em que ela está ali inserida, e ela acaba sendo vitimada com a violência urbana, com a violência social que a gente tem visto aqui no Brasil. É isso, né, Luciane? Dentro de casa, a gente vê famílias desestruturadas, numa situação em que coloca os nossos pequenos em risco. E na rua também, as nossas crianças, os nossos adolescentes acabam que se tornam vulneráveis numa situação como essa. E aí a gente pensa assim, mas a gente precisa denunciar, mas só que apenas 10% dos crimes cometidos com crianças são denunciados. Ou seja, a sociedade, nós enquanto vizinhos, a gente também falha, né? Eu gostei muito da fala do Rusli, quando ele fala assim, nós todos somos responsáveis por essa falha em proteger as nossas crianças e adolescentes, né? Então, a gente não pode falar assim que uma única família desestruturada seja responsável. É claro que também, né, isso faz parte, mas é todo um conjunto, é toda uma análise sistêmica, como ele traz. Como você disse também, o vizinho que está ali vendo e não faz nada, o professor que muitas vezes está lá na sala, isso não é problema meu, é da família, entende? Então, esses espaços, né, como foi dito pelo professor Rusli, família e escola até os 12 anos, são espaços de proteção. Eles têm que, de fato, funcionar, né, em relação a vamos dizer assim, ao cuidado, né, com a criança, que é justamente o que você tinha me falado, como que vão ficar essas crianças, aí os coleguinhas que veem a violência dentro da própria casa. Isso é muito sério, porque vai permear todas essas crianças, uma sensação de insegurança, de instabilidade. Aqueles que deveriam cuidar e proteger seres que são frágeis não estão fazendo, pelo contrário, né? Estão desrespeitando, estão matando, ou às vezes, né, violência sexual mesmo, que é tão grave quanto a morte, enfim, e por aí vai. Então, eu acho que todos nós temos que né, abraçar essa causa aí. Às vezes, para quem está em casa acompanhando o programa, são números. A gente está falando de mais de 500 crianças e adolescentes que foram assassinados nos últimos 3 anos. Mas quem sente essa dor sabe muito bem o quanto que isso destrói uma família, né, Júnior? Como é que tem sido? Você já falou como é que tem sido a vida da família, mas e a respeito dos traumas? O que vocês estão precisando superar desde então? Como é que está sendo recomeçar a vida depois do que aconteceu com a Paloma? Então, recomeçar está sendo muito difícil, né? Eu achei interessante também a fala do rapaz ali, que isso não é de hoje, é desde sempre está acontecendo. Então, tipo assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente, entre aspas, é acostumado a ver com a família de outras pessoas. Ver números, né? Ver números de outras pessoas. Mas quando acontece com a gente para e começa a refletir. Não, isso daí está errado. Então, o que me assusta é que a Paloma foi um número. E logo depois dela, teve vários outros números. Então, a tendência parece que é isso se tornar normal. A gente não pode deixar isso se tornar normal. Então, esse número, infelizmente, só está crescendo e a gente precisa fazer alguma coisa. E recomeçar está sendo muito difícil. Minha mãe mesmo, ela chora todo dia, vai tomar um café, lembra da Paloma. Vai almoçar, lembra da Paloma. Então, a gente vai precisar muito de um psicólogo, então está sendo muito difícil recomeçar mesmo. Ela já está fazendo acompanhamento? A sua mãe? Ainda não, porque a gente está resolvendo outros problemas, né? Mas aí já vieram psicólogos procurar a gente para querer ajudar e logo a gente já está tratando disso. Até porque, Luciane, se trata de crianças, são pessoas, a gente está falando de ingenuidade. Uma coisa é quando na vida adulta, às vezes a pessoa se envolve num conflito, acaba tomando ali uma decisão, uma atitude. Quantas e quantas vezes a gente comenta aqui sobre adultos que entram no conflito e acaba perdendo a vida, mas a gente está falando de crianças
ingênuas. A gente está falando, principalmente voltando agora para essa situação dentro da casa, crianças que tiveram a vida interrompida. E aí, quais são as consequências que isso pode trazer para essa geração? Para os amiguinhos da sala de aula, para os amiguinhos da igreja, como o Júnior disse, que associam que, nossa, aquela relação do padrasto, que medo que isso deixa para essa geração. Deixa medo e também pode deixar revolta se isso não for bem trabalhado. E aí é aquela história do ciclo da violência que não acaba. E eu gostei muito da fala do Júnior quando ele fala assim, a gente não pode achar isso normal. Não pode mesmo, né? Uma intervenção tem que ser feita hoje, né, em relação a todo mundo que passou e que sofre essas consequências, mas também intervenções estruturais do nosso, né, da nossa sociedade para que futuramente nós tenhamos aí um decréscimo da violência, maior segurança, maior proteção às crianças e aos adolescentes. Deixa eu voltar a falar com o Rusley, que ele participa com a gente por ligação de vídeo. Rusley, não adianta a gente pensar em soluções a longo prazo, adianta, claro, mas a gente precisa, como o Júnior disse, depois da morte da Paloma, que aconteceu há 2 meses, outras crianças também foram vítimas dessa violência. O que precisaria ser proposto de imediato? Roberta, a gente vive numa sociedade da violência, né? Em que a cultura da violência, ela é impregnada, infelizmente, né? Agora, é claro que, como você mesmo disse, né? A gente tem esse padrão necessária de ações a médio e a longo prazo. Mas a curto prazo, nós precisamos investir, principalmente, em comunicação. No sentido de, primeiro, isso aqui que o Fala Espírito Santo está fazendo é fundamental, né? Nós precisamos de uma educação agora e nós precisamos de uma rede de proteção integrada. Nós precisamos que, ao ligar, por exemplo, para o 190, de que exista, de fato, a capacidade, por exemplo, das instituições policiais de atender essas ocorrências, de fazer uma investigação capaz, mas principalmente de alteração legislativa que, de algum modo, faça com que estes criminosos que ataquem as nossas crianças ou de que utilizem das nossas crianças para a prática de crime, de que eles sejam punidos de forma exemplar. Isso é a curto prazo. A médio e a longo prazo, nós precisamos alterar as nossas cultura, né, a nossa cultura da violência e implementar políticas públicas capazes de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes para que eles entendam que a cultura da violência não é o melhor caminho, mas que principalmente as famílias e a escola entendam o seu papel de proteção integral, de que a comunidade entenda de que aquela conversa, né, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, também se aplica aqui. Em violência contra a criança, contra adolescente, todos nós precisamos colocar a colher, todos nós precisamos atuar. E isso é feito através de redes de proteção, como bem disse aí o vizinho, o Estado, a escola, e principalmente que a criança também seja informada e formada para que, em recebendo ou percebendo qualquer tipo de violação dos seus direitos, que ela denuncie, como infelizmente foi o caso que nós vimos anteriormente no início do programa, de que demonstra, né, justamente essa necessidade de nós ampliarmos a nossa rede de proteção para que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam de fato protegidos. E quando a gente diz que a sociedade faz parte disso, tem um número que eu já trouxe aqui no programa hoje que a gente vai reforçar. Apenas 10% dos casos de violência contra crianças e adolescentes são denunciados. 10%. É um número muito baixo, a gente precisa mudar essa realidade, a gente tem que meter a colher assim, como você disse, Rusley. A gente está finalizando esse assunto, eu agradeço muitíssimo a sua participação, viu, meu amigo? Um beijo para você, você mesmo aí em Portugal, contribuindo e muito com o seu conteúdo aqui no Fala Espírito Santo, tá? Até a próxima ligação. Eu que agradeço, Roberta. Tá certo. E aí, para a gente finalizar, hoje, a sua mãe precisa da ajuda da sociedade. Vocês, inclusive, estão fazendo uma vaquinha, não é isso, Júnior? Isso, graças a Deus, o pessoal tem ajudado muito desde o início, né? Desde quando a Palominha morreu. E o povo tem doado, né? Não importa o valor, o que importa é doar com o coração. E a gente está fazendo uma vaquinha assim. Para sua mãe recomeçar a vida. Isso, para ela recomeçar, né? Vai precisar de tratamento. Então, tá no meu Instagram, a vaquinha.
E o meu Pix está lá fixado. Perfeito. Inclusive, a gente está colocando aí na tela agora do Fala Espírito Santo, gente, ó, @junior.pvd7. Esse é o seu Instagram. Aí lá tem o número fixado da vaquinha. Obrigada, Júnior, viu? Leva um abraço para sua mãe, de toda a equipe do Fala Espírito Santo. Tá, obrigado eu. Obrigada, Luciano Infantino, também pela sua grande contribuição com a gente. Obrigada, Roberta. Eu queria também reforçar, né, o que foi dito sobre a importância do programa, né, ao trazer conteúdos tão sérios, a responsabilidade social que você tem e esse programa tem com a sociedade capixaba. Parabéns, Roberta. Obrigada. A equipe do Fala Espírito Santo agradece muito pela sua contribuição também com a gente, viu? Uma boa tarde.